Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância de um ego nutrido. Ego no sentido psicanalítico como uma das três instâncias: superego, ego e o id, ou supereu, eu e o isso, que também é assim denominado por algumas traduções em algumas traduções da obra de Freud. Por que em análise nós estamos repetidamente falando sobre o fortalecimento do ego, sobre a integração do ego? Quando nós estamos numa instância superegóica, muito superegóica, quando o nosso ego está mais fragilizado, nós vamos ser muito mandados pela culpa, pelo dever de, do tenho que. E quando, ao contrário, está o id, eles sempre atuam com uma certa parceria, em maior ou menor medida. Mas o id tem a ver muito com as pulsões, com a busca do prazer. E o eu, o que faz? Dá uma olhadinha. É capaz de operar o recalcamento, ou seja, todas aquelas coisas que nós não consideramos muito dignas, nós vamos tamponar. É sede das resistências, vai tentar gerir o relacionamento entre os princípios do prazer e o princípio da realidade. Participa da censura, atuando junto com o superego, representando aqui a razão e o bom senso. O Lacan vai dizer que o ego é a instância por excelência do imaginário. Olha a importância disso. É capaz de construir meios de proteção, as nossas defesas, dentro daquilo que é possível. E as defesas existem justamente para preservar a nossa saúde mental, as nossas instâncias psíquicas, para preservar o nosso ego. É um lugar de passagem da libido, onde vai haver aqui uma gestão dos investimentos objetais, inclusive a idealização, ou seja, daquela libido que nós vamos colocar em outra pessoa, em outra relação, etc. E os desinvestimentos objetais, quando há um retorno desse libido para o eu, dessa energia, desse afeto, de tudo que estava nesse outro e retorna, que se torna então a libido narcísica. Quando nós falamos de narcisismo, vamos sempre lembrar que o narcisismo é como a nossa coluna vertebral, ele nos sustenta, ele nos deixa em pé. É lógico que quando nós falamos hoje em narcisismo, nós podemos fazer essa referência muito negativa, como se fosse uma pessoa que tem algo narcísico cronificado do narcisismo infantil, que normalmente é aquela que não pôde viver o seu narcisismo de uma maneira minimamente saudável na infância, de ser olhada, de ser querida, de ser amada, de ser o centro do universo, ali do ambiente materno, no momento apropriado. Por fim, dentre as funções do ego, as sublimações, que é para pegar esse libido e transformar em trabalho, em arte, em estudo, em criações, ou seja, gerir basicamente a nossa libido, onde que nós vamos estar empregando. E a sede das identificações, o que permite que nós vamos nos identificar com o pai ou com a mãe, ou fazer esses retornos, né? No caso da menina, no início há uma conexão com a mãe, ela vai para o pai, depois ela retorna a se identificar com a mãe para se constituir como uma mulher que deseja. Do menino, ele segue durante um certo período da vida com a mãe, até um período de uns 6, 7 anos, período edípico, e depois ele faz a identificação com o pai, com a figura masculina, ou seja, o que é ser um homem, vai buscar essa referência. Imagina o efeito de ter um ego desnutrido, de ter um ego que não está conseguindo se colocar como uma parte potente entre as instâncias psíquicas. O quanto à mercê estaremos da culpa, dos deveres, do tem o que, ou das repetições compulsivas, as impulsivas, toda essa parte pulsional que atuamos de uma certa maneira, não sei como, não sei porquê. Para a gente refletir. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.